Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a conversão. E a palavra de Deus hoje nos diz assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso eu te digo, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permite tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos duas cenas bem distintas uma da outra, né? Pedro, de um lado, fala pelo Espírito Santo e, por outro lado, fala como um humano, né? Jesus declara que aquela fala dele não veio de Deus, mas do inimigo. Vejam só como é diferente aqui as duas falas, né? E nós, muitas vezes, somos assim. Falamos por Deus, mas podemos falar também agindo por nossa conta ou falar algo vindo do inimigo. E aqui está a prova disso, né? O mesmo Pedro que fala que Jesus é o Messias pelo Espírito Santo, fala que ele não deve morrer, que aquilo não aconteça com ele, e Jesus repreende severamente, falando para que ele saia de perto dele, né? Mas não em si Pedro, mas o inimigo que pensava como Pedro estava pensando, digamos assim. Mas essa palavra tem muita coisa rica a nos mostrar. Primeira coisa que é interessante, Jesus quer saber quem ele é para o povo. Quem ele é para nós. Jesus sempre quer saber quem ele é para nós. Mesmo que ele já saiba, claro. Mas quem é Jesus para você? E você é chamado nas suas orações a deixar claro quem ele é para você. Por quê? Porque se eu não deixo claro para meu Deus, na minha oração, quem ele é, ele não terá o poder de agir na minha vida. Repare, quanto mais eu exalto Deus, quanto mais ele é o centro da minha vida, quanto mais eu deixar claro isso em oração, mais será a sua ação na minha vida. E isso é claro. E Simão fez certo a dizer que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Por quê? Cristo vai dizer bem depois disso: feliz és tu, Pedro, porque não foi homem algum que te disseste isso, mas o Espírito Santo te disse isso, né? Revelou essa coisa, essa tão famosa revelação a Pedro, né? Então ele falou pelo Espírito Santo, e Jesus diz mais, né? Aqui vai a parte mais bela desse evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Jesus Cristo quis sim uma igreja. Há muita gente falando que Cristo não queria igreja, que Cristo não queria nenhum tipo de igreja. Isso é mentira, isso é falso. E está aqui essa palavra para comprovar. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja é a igreja católica, a nossa apostólica romana. Ou seja, quem está na igreja católica, quem é católico e tem a sucessão de Pedro, está na igreja que Cristo quis. Se irá se salvar ou não é outro ponto, mas está na igreja que Cristo criou. E aqui está a prova disso, e tem mais uma coisa que comprova isso. As forças do inferno não poderão vencê-la. Prova disso é que até hoje a nossa igreja está de pé. Una, santa, trina, pecadora por seus membros, mas santa pelo Espírito Santo e pela palavra de Cristo, que nunca será vencida a sua igreja, né? Isso é muito importante de se dizer. E Cristo disse que dará poder para Pedro, né? O que ele ligar aqui, ele liga lá. E o que ele desligar aqui, ele desliga lá. Isso já é uma introdução do chamado papal, do chamado de Pedro a ser papa, né? Ou seja, além de Cristo ali naquele momento deixar claro a fundação da sua igreja, ele deixou bem claro quem seria o primeiro papa, o apóstolo, príncipe dos apóstolos. Ou seja, está muito claro aqui que ele quis a igreja e quis que Pedro fosse, digamos assim, o coordenador, né? Que hoje a gente sabe que é o papa daqueles discípulos, da primeira comunidade, digamos assim, né? E em seguida ele recomenda que não digam a ninguém que ele era o Cristo. Por que isso? Porque Cristo não queria que as pessoas soubessem quem ele era, mas que elas descobrissem no seu coração, pela ação dele, quem ele era. Ou seja, Cristo não quer que a gente declare que ele é o Senhor só porque nós sabemos que ele é. Mas Cristo quer agir na nossa vida. E nós, como resposta, nos submetemos ao seu senhorio, porque ele é para nós o Cristo. Cristo quer ser conhecido dentro do seu coração, dentro do seu interior, e não tão somente só pela proclamação da palavra, que também serve, mas muito mais por uma experiência pessoal com ele, né? E depois tem a cena em que ele chama Pedro de Satanás, né? É até entendível que Pedro não queira que Cristo morresse, mas fixe bem uma coisa: às vezes os nossos planos são humanos. E como são? Mas os de Deus são diferentes. Os planos de Deus, irmão, às vezes nos fazem passar por coisas difíceis, mas lembre sempre, a vitória é certa. E a vitória é muito maior do que o sofrimento. A bênção é muito maior do que a dor. Por isso que eu te digo hoje, meu irmão, permita-se cumprir em ti a palavra de Deus, para que você viva as maravilhas do Evangelho. Como Pedro aqui fala humanamente, e Cristo repreende logo, porque Pedro vê uma lógica humana normal, e o cristão é aquele que foge disso. O cristão é aquele que vê no sofrimento uma ponte para o céu. É aquele que vê numa dificuldade uma capacidade de se converter ainda mais. E vê nos problemas uma escada para cada vez mais estar perto de Cristo. Porque o cristão pensa como Jesus, não como o mundo pensa. Que Deus abençoe cada um e que a palavra de Deus sempre nos guie, nos leve ao caminho dele.